Oi, pessoal! Tudo bem? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na educação de jovens e adultos. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever. Eu sou uma professora negra, com olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusa azul, com alguns detalhes aqui, também na cor azul. Atrás de mim tem uma parede amarela e um quadro de um lado e do outro uma plantinha. Bom, nós vamos falar hoje sobre as unidades de medida que nós usamos no nosso dia a dia. Você já passou por alguma situação em que você precisou medir alguma coisa? E aí, o que você fez? Quais objetos você utilizou para medir o que você precisava medir? Vamos conversar um pouco sobre isso. Você sabia que as unidades de medidas são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como o espaço, comprimento, a massa, o tempo, o volume? É o Sistema Internacional de Unidades que define a unidade padrão de cada uma das grandezas. Para medir o comprimento das coisas, a unidade mais utilizada no nosso cotidiano são o metro, o centímetro, o milímetro, o quilômetro. Os objetos mais utilizados para medir comprimento são a régua, o metro, a trena também é muito utilizada, a fita métrica. As medidas são usadas por diferentes profissionais também. O marceneiro, quando ele precisa medir o tamanho de uma madeira para poder cortar e fazer um móvel, ele usa também a medição. Quando uma costureira precisa medir um tecido para fazer uma roupa, também utiliza a medição. E não é só o tecido, as medidas do corpo também, né? O busto, o quadril, a cintura, o comprimento das calças, da perna. Bom, até o estudante, quando ele precisa medir medidas um pouco menores, ele utiliza a régua, não é verdade? Você já utilizou régua para fazer as suas atividades? Eu acredito que sim. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão que a gente precisa medir. O metro é utilizado para identificar o comprimento, a largura, a altura. Alguns exemplos eu vou mostrar para vocês. O quilômetro, que tem como sigla a letra K e a letra M, é classificado como múltiplo do metro, correspondente a 1000 metros. Utilizamos o quilômetro para medir distâncias entre cidades, países, estados. Eu vou até mostrar para vocês um exemplo no slide. Dá uma olhadinha comigo. Bom, nesse slide aqui, eu tenho a distância entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte. São 2.587 quilômetros. Do Rio de Janeiro até a Bahia são 1.649 quilômetros. Do Rio de Janeiro ao Mato Grosso do Sul, 1.437 quilômetros. O centímetro é muito utilizado na medição de distâncias, em mapas, em também objetos domésticos. O milímetro é utilizado na medição de parafusos, objetos que são muito pequenos.
Vamos dar uma olhada na descrição de um produto? Bom, peguei aí na internet a descrição de um produto. É um ferro de passar. Esse ferro tem todas as medidas aqui. Largura, altura. Bom, aqui na parte da base do ferro são 125 milímetros, que corresponde a 12,5 centímetros. A parte da frente, 141 milímetros, que corresponde a 14,1 centímetros. A parte de trás, 30 centímetros, que é o mesmo que 300 milímetros. Um outro exemplo que eu tenho aí para vocês é a altura das pessoas, que também se mede através do metro. Olha aí esse casal. O rapaz mede aproximadamente 1,96 m e a moça aproximadamente 1,75 m. Mas tá bom, ela tá de salto, né? Existem também as medidas de capacidade. São grandezas utilizadas para estimar uma quantidade em que um determinado reservatório, um recipiente, ele consegue ter de armazenamento. São empregadas essas medidas para líquidos. Ainda pode-se dizer também que tais medidas são utilizadas para definir o volume e o interior de um recipiente. As principais medidas de capacidade que a gente utiliza no nosso dia a dia para medir a capacidade de, por exemplo, um leite numa jarra, um suco, produtos de limpeza, tudo isso é medido em litro. O metro cúbico, ele pode ser utilizado através do volume, e a gente percebe quando a gente fala de piscinas, quando a gente fala de caixa d'água ou até mesmo uma mala de viagem. O litro e o metro cúbico possuem múltiplos e também submúltiplos, como é o caso do mililitro ou do centímetro cúbico. Nos medicamentos, as dosagens geralmente são em ml. Você já percebeu? Dá uma olhada na sua caixa de remédio. Com certeza você vai ver essa descrição. Na culinária também usamos esse tipo de medida. Existem também diferentes medidas usadas para massa, já que a gente falou de culinária. Bom, as medidas mais comuns são ligadas a grama, sendo seus múltiplos o hectograma, o decagrama e o quilograma, que a gente tanto usa. Usamos as unidades de medida constantemente na nossa vida. Por exemplo, quando a gente quer saber qual é o nosso peso, ou melhor, a nossa massa corporal, para realizar a compra de um produto no mercado, quando a gente quer saber, por exemplo, quanto pesa aquele pedaço de carne, não é verdade? Geralmente usamos o quilograma, que tem como símbolo a letra K e a letra G. E às vezes a gente nem percebe que quando a gente quer comprar menos que 1 quilo, por exemplo, 0,7, isso significa 700 gramas. A internet também possui unidades de medida. Você sabia disso? As unidades de medida mais usadas na internet são o byte, o megabyte, o kilobyte, o terabyte, o gigabyte. Quando a gente quer comprar, por exemplo, um aparelho de celular, a gente procura logo saber a capacidade de armazenamento desse aparelho, não é? Eu outro dia estava precisando comprar um aparelho e aí me ofereceram um de 128 gigabytes. Fiquei interessada. Uma outra unidade de medida que a gente às vezes nem se dá conta que é uma unidade de medida é o tempo.
O tempo é medido pelas horas, pelos minutos, pelos segundos. Marcar o tempo, a duração dos acontecimentos, dos compromissos, a gente faz isso o tempo todo. Os anos, os meses, os minutos, os segundos são formas de medir o tempo. 1 hora são 60 minutos. 1 minuto são 60 segundos. Um dia tem 24 horas. 1.440 minutos, 86.400 segundos. Você sabe qual é a sua jornada de trabalho? Você já parou para pensar quantas horas por dia você fica no seu trabalho para cumprir a sua jornada? Normalmente, o trabalhador brasileiro fica 44 horas semanais em trabalho. E olha que a gente nem leva em conta para contabilizar a hora de almoço. E o tempo de deslocamento da sua casa até o seu trabalho? Da sua casa até a sua escola? Você já calculou? Você sabe quanto tempo você gasta para fazer esse percurso? É sempre muito bom nós darmos valor ao nosso tempo. Hoje em dia, o tempo é muito precioso, então precisamos valorizá-lo. Uma das formas que a gente encontra para valorizar o nosso tempo é através de organização. Você já teve uma agenda? Você tem uma agenda? Você costuma organizar as suas tarefas através de uma agenda? Eu acho que é uma boa ideia. Para quem não faz, acho que pode ajudar bastante a organizar o tempo. Essa agenda pode ser de papel, pode ser no celular. O que não pode de jeito nenhum é você escrever numa folha solta, porque vai acabar se perdendo. E aí você não vai ter controle das coisas que você programou para o seu dia, né? Uma outra sugestão é que você defina prioridades. É isso mesmo. Organize as atividades que você tem para realizar em ordem de prioridade. Aquilo que é mais importante, faça primeiro. E aquilo que é menos importante, você pode deixar para mais tarde. Não é para fazer tipo uma compra de supermercados, que você vai simplesmente listando tudo ali. Você precisa colocar na ordem em que as coisas são mais importantes para você realizar. Um outro ponto importante é que você planeje não só o seu dia, mas que você planeje também a sua semana, o seu mês. Achou difícil? Eu tenho certeza que muitas vezes você já tem uma programação para daqui a algumas semanas. Por exemplo, médico. Quando a gente marca o médico, geralmente não é para o dia seguinte, né? E aí é interessante que você já se organize colocando essa informação na sua agenda, para que você tenha controle e você não esqueça de nenhum compromisso, hein? Uma outra coisa interessante é que você defina horários para realizar as tarefas. Por exemplo, se você precisa ir ao supermercado, quanto tempo mais ou menos você vai gastar nas compras? Tenta estabelecer mais ou menos um prazo para essa atividade para que você consiga fazer outras coisas que também são importantes. E aí, tomou nota de todas essas dicas? Se você nunca teve uma agenda, esse é um bom desafio para você começar a se organizar, hein? Nessa aula, você estudou as unidades de medida, compreendeu que elas são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como o tamanho, o comprimento, a massa, o tempo, o volume. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero
que você tenha aproveitado esses minutos que passamos juntos aqui. Eu espero que essa aula traga quilômetros de conhecimento para você e que tudo fique armazenado na sua mente como em um HD com muitos gigabytes. É isso, pessoal. Eu deixo para vocês o meu beijo, o meu muito obrigada e até a próxima. Tchau!